Espírito Santo de Deus, nós te clamamos aqui. Abençoado seja a tua manhã. Abençoado seja tudo aquilo que te dá força para levantar, reerguer e ter um coração grato. Abrir o teu coração para que o Espírito Santo de Deus invada o teu ser e reconstitui todas as rachaduras. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui, Pai. Bom dia, Vanira. Hoje nós estamos a ser visitados pelo Rei dos Reis. Abençoado seja, todos os dias somos, mas hoje há uma graça, há um poder sobrenatural e nós louvamos a Ele, nós engrandecemos a Ele, porque não é sobre nós, mas é sobre aquele que nos sustenta, é sobre aquele que conhece cada coração. Ele sonda, Ele sabe o que vai na minha alma, na tua alma, e Ele sabe as tuas necessidades. Mas Ele está com sede de filhos que voltam para casa, para quê? Para ter relacionamento com o Pai. Bom dia, minha querida, um lindo dia. Filhos que sentam ao pé do Pai para dizer: Pai, eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente do Teu amor, da Tua graça, da Tua benevolência. Filhos que entenderam que sozinhos eles não são nada. Que há um Pai que está sempre de braços abertos para nos receber, nos amparar, nos acolher. Que possamos entender isso hoje, nessa manhã. Que essa live, por onde ela for, coração que ouvir, abrir o seu coração, abra o seu coração para o entendimento daquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Grandes são as obras que o Senhor tem para com a nossa vida, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Eu, todas as vezes que eu vier a minha consciência de dizer assim: Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, por ti, por todos nós. Todo pecado que hoje eu vou cometer, todos os erros, todas as falhas, já me foi perdoado antes sequer de eu cometer elas. E eu digo assim: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Eu fico impactada com esse amor de Deus por nós. Porque ainda que busquemos, porque todos nós nessa vida buscamos validação, reconhecimento, porque nós queremos ser validados. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aprovados, porque é agradável ter alguém ao pé de ti que te valide, que te admire, que te ame. É confortante, sim, para o nosso ego, a nossa vaidade. Mas quando eu fecho os olhos para eu entender de que há um Deus sobrenatural sobre toda a terra e céu, que me amou de tal maneira, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por ti. Quando eu sinto isso, quando eu cometo um erro e eu reconheço esse erro,
E eu entendo que esse erro, depois de eu ter reconhecido e pedido perdão, esse erro não tem poder sobre mim, porque já veio um antes, há 2000 anos atrás, que morreu pelos meus erros, sem sequer antes de eu cometer. Jamais eu posso pôr algum outro amor à frente desse amor. Não existe outro amor igual. Não existe homem, ser humano, filho, marido, que possa te amar de tal forma que te devolve a ti todos os dias. Deus te devolve a ti todos os dias. O vazio que tu sentes, a angústia, é porque tu ainda não entendeste o verdadeiro amor de Deus na tua vida. E eu posso te dizer que o amor de Deus, ele cura as nossas enfermidades. Hoje no meu coração me tocou muito para falar sobre mundos espirituais, sobre os ataques espirituais e sobre a rendição a Ele. Sabe, a única coisa que vai evitar que o inimigo entre dentro da tua casa e faça a bagunça que ele quer é quando tu entregas a tua vida nas mãos dele. Porque todo aquele filho que está preso em Deus, o inimigo não tem poder de te atormentar. Cuidado com as brechas que tu tens deixado. Porque o cansaço, o desânimo, tudo isso é muito sinal das brechas que nós deixamos. Vânia, então se eu andar com Deus, eu não vou ter tormenta, não, vais ter. Só que Deus te dá um nível de consciência de tal forma, Deus te dá tanta sabedoria, que todo problema que vier na tua vida, ele torna pequeno perante a visão que Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando nós andamos com Deus, ainda que há muitos problemas, ainda que há muita tormenta, nós vamos conseguir ter tanta capacidade de entender aquilo que ele vai começar a perder poder. Sabe como é que o problema pode acabar na tua vida? Vai vir todos os dias. Mas todos os dias, quando tu levantas da tua cama e dizes, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha casa. Eu entrego a minha vida financeira. Todos os dias, tu vais olhar para o problema e vais entender que esse problema não tem poder sobre a tua vida. Porque a tua visão vai ser dada uma forma tão sábia de olhar para aquilo que ele vai começar a pedir poder. Às vezes nós olhamos um problema e pensamos, esse problema é enorme, vai acabar comigo. Sabes por quê? Porque tu ainda não elevaste o teu nível de consciência. Tu não buscaste a sabedoria. Por isso é que Deus disse, de tudo que tu buscas a sabedoria. Porque ela vale mais do que o ouro e prata. Porque eu, quando tenho sabedoria, eu posso ter tudo aquilo que eu quiser. Porque eu tenho equilíbrio emocional. A sabedoria dá-te discernimento. A sabedoria dá-te equilíbrio emocional. Quando tu estás aqui a ter um nível de consciência, tu estás a buscar pela sabedoria. Quando tu lês um livro, tu estás a buscar pela sabedoria. Quando tu ouves algo que te dê um entendimento diferente daquilo que tu estás a ter hoje, tu estás a buscar pela sabedoria. E eu te convido a buscar pela sabedoria. Porque hoje eu leio aqui o Salmo 91, que todos dizem, Salmo 91 é muito poderoso. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga e nós aconselhamos ela de ler o Salmo 91. Porque é um salmo de proteção. Mas eu vejo que toda a palavra de Deus, ela tem tendência a ser proteção quando eu me disponho para que ela seja proteção na minha vida. Porque não vale a pena eu ler o Salmo 91 e eu continuar a cometer os erros e as falhas que eu cometo na minha vida e achar que eu vou ser protegida porque eu leio um salmo. Não é o salmo que vai me proteger. É a forma como essa palavra tem impacto na minha vida. Porque eu preciso deixar que essa palavra seja igual a um parafuso, entra e faça a obra. Porque tudo que o Senhor quer é que nós possamos redimir para que a obra seja feita em nós. A primeira frase do Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
Diz o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você. Paro até aqui. Deus, Ele está pronto e preste para nos livrar dos nossos ataques. Às vezes vem tudo que tu passas na tua vida, ao longo do teu dia, o cansaço, o desânimo, a angústia, a decepção, aquele sentimento de tu não entender, dizer assim, estou cansada, parece que a minha vida não muda, parece que as coisas não acontecem. Muitas delas, para não dizer a maioria, são ataques espirituais. O inimigo da tua alma, o diabo, como nós costumamos dizer, da mesma forma que tu acordas e levantas, ele também acorda contigo e ele prepara as armadilhas para guerrear contra ti as tuas emoções. Ainda que tu diga assim, Vânia, que conversa é essa? É a realidade. O inimigo da tua alma, ele acorda até mais cedo do que tu para preparar as armadilhas para te derrubar. E sabe onde nós somos muito atacados? No nosso emocional. E quando tu és frágil emocionalmente, és um ser humano imaturo e vulnerável. E um ser humano imaturo e vulnerável é um ser humano que não tem domínio próprio, não tem maturidade para tomar decisões. E quando des por ti, o inimigo tomou conta da tua vida. Por isso é que logo quando tu levantares, diz, Senhor, eu sou dependente de ti. Senhor, eu não sei ir sozinha. Me caminha, me conduz. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é qualquer um que habita no esconderijo do Altíssimo. Para eu, Vânia, habitar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que estar mais ou menos digna de estar no esconderijo do Altíssimo. Por isso é que nós dizemos assim, todos não são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus, sim. Deus ama todos nós na mesma proporção. Não há filhos menos e mais amados. Só que há filhos prediletos. Por que há filhos prediletos? Essa conversa é muito interessante. Por que há filhos prediletos? Há filhos que fazem renúncia para viver na presença de Deus. Há filhos que dizem não ao mundo para dizer sim a Deus. Há filhos que deixam de viver ganância. Há filhos que muitas das vezes acabam por amaldiçoar o seu ego, porque eles entenderam a importância que Deus tem na vida deles. E tu? Quando um colega de trabalho te magoa, qual é a tua reação? É de responder à altura? E depois vais ler o Salmo 91 e achas que a brecha do inimigo contra a tua vida vai ser protegida? Quando tu mesmo estás a deixar brecha para que ele entre e invada a tua casa? Tu és aquela pessoa que usa mentira para te safar porque achas que é só uma mentirinha? Achas que é só uma coisinha pequena? E achas que o inimigo não vai entrar dentro da tua casa? Porque quando a mentira, o pai da mentira é o diabo. Independentemente se ele for pequeno ou não. Porque não interessa, interessa que mentira pequena ou grande, o dono da mentira é o diabo. Então toda vez que eu tento escapar de uma situação, usando a mentira, usando a maledicência, quem é que eu estou a deixar entrar na minha vida? Quem é que eu estou a dar território na minha alma? Das minhas emoções. Às vezes nós vemos pessoas que dizemos assim, nossa, essa mulher é uma mulher de Deus. E não vive. Por quê? Por quê que muitas pessoas que nós vemos por aí, os adventistas, muitas das vezes estão na rua a pregar a palavra, o que eu não faço, o que tu não fazes. E muitas das vezes nós vemos que são pessoas amarguradas, muito vulneráveis,
Porque essas pessoas querem pregar a palavra para nós, mas a mesma palavra que eles querem pregar para nós não serve para eles e para a casa deles. Só que Deus, antes que Ele nos faça testemunho do evangelho dele, Ele precisa que esse evangelho edifique a nossa casa. Por isso é que Deus, quando Ele escolheu os 12 discípulos, Ele trabalhou o emocional deles. Ele roubou. Eu ainda no outro dia estava a dizer, na igreja, quando eu fui ao culto, eu disse assim, eu sou aquele discípulo ladrão, que quando Jesus escolheu para andar com ele era ladrão. Mas quando ele percebeu, Jesus já tinha roubado o seu próprio coração. Então Deus trabalhou o emocional daqueles. Pedro era pescador. Pedro insistiu várias vezes em ir pescar. Até que Deus lhe disse, tu já não és pescador de peixe, mas sim pescador de homens. E eles começaram a sair por aí, depois da morte de Jesus e da ida de Jesus ao seu território sagrado. Eles começaram a curar, a profetizar, cura, bênção, prodígio. Porque eram homens que foram muito tocados. Foram homens que foram restaurados a vida deles. Então, se nós queremos que Deus entre na nossa casa, para que nós não sofremos os ataques espirituais, porque o inimigo vai tentar contra a nossa vida. Se ele não conseguir contra a nossa vida, ele vai tentar contra a nossa família, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Se ele não conseguir aí, ele vai tentar contra a nossa vida financeira, porque o inimigo ele vai te fazer acreditar que buscar muito dinheiro não é bem, não é bonito, não é ser bonzinho. Só que Deus quer que tu prosperes muito. Deus quer que tu tenhas uma vida financeira próspera, mas com propósito, porque tudo que Deus abençoe a nossa vida, Ele abençoe com um propósito. Vá e faça com que outros filhos bebam daquilo que tu já bebeste. Só que quando nós deixamos brecha, será que nós estamos a beber debaixo do esconderijo do Altíssimo? Deus não encobre os nossos erros. Ainda que Ele seja bom, ainda que Ele nos ama de tal forma, Ele não encobre os nossos pecados. Ele te perdoa constantemente. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Mas ainda assim, Ele não te livra dos teus erros, das tuas falhas, porque tu precisas pagar pelo preço para entender que toda decisão tem uma consequência. Eu posso imaginar que alguma vez na tua vida, porque todos nós acontece conosco isso, tomaste uma decisão que tu viste que foi muito errada. E tiveste que pagar o preço da decisão que tu tomaste. E as sequelas ficam, os vestígios daquela decisão errada, elas ficam em nós. Para quê? Para que nós lembramos de não voltar a cometer o mesmo erro, de não voltar a ir para aquele caminho que nós sabemos que deixou marcas. Só que muitas das vezes, ainda assim, nós não tomamos decisão para mudar aquilo que é dor na nossa vida. Porque achamos que é normal viver naquela circunstância. Só que fomos nós que nos pusemos lá. Não foi Deus. Foi a tua decisão errada. Nós precisamos entender de que Deus Ele nos unge durante o caminhar, quando nós realmente pusemos Ele à frente. Ainda que o inimigo tente contra a tua vida, há anjos do Senhor te protegendo e te blindando. E não vão permitir que o inimigo roube a tua paz quando tu não mereces. Deus, Ele te protege, mas tu precisas te proteger também. Sabe, eu acho que o maior evangelho que todos nós devemos viver, primeiramente para modificar o nosso ser, pega num caderno, põe os 10 mandamentos de Deus. 10 mandamentos. Foi Ele que escreveu.
não matar, não roubar, honrar pai e mãe. E vários outros que eu não me recordo, não vou mentir, não me recordo. E todos os dias põe um ponto naquilo. O que é que eu estou a viver? O que é que eu estou a deixar de viver? A necessidade que eu tenho de viver aquilo. Começa a olhar para aquilo. Eu garanto que num mês tu vais ser um ser humano melhor. Porque tu estás a olhar pelas tuas falhas, porque nós somos falhos. Nós murmuramos muito. Ainda ontem e hoje Deus falou muito ao meu coração sobre murmurar. Nós fazemos às vezes as coisas boas, mas fazemos a murmurar. Meu Deus, eu não aguento. Eu agora digo, Deus, me ajuda a ser melhor todos os dias. Por favor. Porque quando eu dou por mim, eu já murmurei. Quando eu dou por mim, eu já... não me apetece. Quando eu dou por mim, eu já disse isso. Porque nós somos completamente atacados todos os dias para nós entrarmos no caminho do erro, do pecado, da falha. Agora imagina quem não busca. Imagina quem não procura a palavra. Então começa a deixar que a palavra realmente edifique o teu ser. Para que tu sejas uma mulher que quando fala o mundo espiritual conheça a tua autoridade. Sabe por quê? Porque todos nós somos seres espirituais. Nós temos poder no mundo espiritual. Mas só esse poder nos é dado quando a nossa carne está a fazer renúncia todos os dias. Quando nós abandonamos o ego. Não é abandonar o ego, eu até dentro da terapia, eu faço o alinhamento do ego. Porque eu entendi que o ego não é uma coisa má. O ego está dentro de nós. Mas o ego tem que estar no caminho do meio. O ego tem que estar equilibrado. Porque eu sou uma mulher que me revisto tanto da proteção do Senhor, que quando eu disser, em nome de Jesus, que todo o mal que entra dentro da minha casa, retire agora em nome de Jesus, o mundo espiritual vai tremer, porque ele vai conhecer uma voz da autoridade. Uma voz que tem ousadia no mundo espiritual. Uma voz que é reconhecida no mundo espiritual e o inferno treme. Porque ele vai entender que ainda que eu sou falha, ainda que eu sou errante, eu estou na busca da minha salvação e Deus me dá autoridade no mundo espiritual. Porque quando eu digo em nome de Jesus, o meu filho não vai ser tentado. Em nome de Jesus, o meu filho será uma flecha nessa nação. Todos os sonhos do inimigo sobre a vida dos meus filhos serão destruídos. Para eu dizer isso e o mundo espiritual receber, eu tenho que ter autoridade no mundo espiritual. E ter autoridade no mundo espiritual é aprender a viver o domínio próprio. Não há nada melhor que vai matar a tua carne todos os dias. Quando eu quero falar mal do próximo, porque nós somos pecadores, atenção. Quando eu penso em falar mal do próximo, eu escolho não falar mal, porque eu sei que aquilo vai me levar para um caminho que eu não quero. Quando eu tenho... Há duas situações. Eu tenho ali o aproveito de tirar benefício próprio, sabendo que é errado esse benefício próprio, ou eu tenho a situação de ficar na minha e não querer tirar proveito, porque eu sei que aquilo não vai elevar o meu ser. Eu escolher não tentar tirar proveito. Quando entras numa loja para fazer uma compra, alguém te dá um troco de 20 euros a mais e tens o caráter de ir lá e dizer, olha, eu não quero o teu troco. Quando alguém te humilha e te diz coisas desagradáveis que tu não gostarias de ouvir, virar as costas, ir embora e dizer, tá tudo bem, ainda que me magoe.
Quando tu tens que abdicar do teu tempo, das coisas que tu gostas, para servir ao próximo, porque tu entendes que, se calhar, naquele momento, atenção, tem que ter o equilíbrio também. Mas se calhar naquele momento, aquele próximo precisa mais de ti, daquilo que tu ias fazer por ti. E abdicar de um tempo para ajudar o próximo. Há tanta coisa que nós podemos fazer e precisamos fazer para mortificar a nossa carne e para viver na graça de Deus. Só que enquanto nós não buscarmos isso, sendo filhos espirituais, eu digo muito, há dois caminhos, ao inferno e o céu. Todas as vezes que eu faço decisão errada, eu vou para o inferno. Eu vou para o mundo. Eu vou para o caminho errante de sofrimento, de dor. Porque o diabo, ele não vai te dar brecha. Ele quer matar, roubar, destruir a tua vida, a tua casa, os teus filhos. Não é porque ele quer ou ele tem algum interesse por ti, não. É porque toda vez que ele vence a Deus, para ele é prazeroso, é uma vitória. Por isso é que filhos de Deus têm que levantar para te dizer a ti e para dizer a mim: vamos começar a limpar, vamos começar a ter domínio próprio, vamos começar a ter ousadia, vamos começar a viver uma vida completamente diferente. Porque da mesma forma que alguém tem constantemente te convidado a, olha, joga na loteria, mas ganhar. Eu não vou focar em criar um projeto, não vou focar em fazer algo diferente, porque eu estou a pensar só em jogar na loteria e quem sabe vou ganhar. Essas são estratégias do diabo. Ele tem muitas estratégias que ele entra na nossa vida, ardilosamente. Quando eu tenho um tempo que eu posso dizer assim, ou melhor, olha o que é que vem na minha mente agora. Tu estás num dia mau, com as tuas emoções todas abaladas. Em vez de tu entrares num campo com Deus e dizer, Senhor, eu estou mal hoje, eu não estou bem, me ajuda, Pai. Tu vai dizer, nossa, eu não estou muito mal. Eu não aguento. Eu não dou conta. Não. Hoje não me apetece. Não vou fazer. Filhos se chateiam. Sai daqui. Marido vem. Sai daqui. Tu não estás a ter sabedoria para discernir as tuas emoções. E um comportamento errado, ele pode fazer com que tu pagas um preço muito alto. Por isso é que o inimigo da nossa alma, ele quer que nós tenhamos esses comportamentos. Porque todas as vezes que eu tenho esse comportamento, eu estou a dar brecha que ele entre. Eu antigamente gostava muito de ouvir o padre Fábio de Mello. Ainda gosto, já não ouço tanto, também não tenho muito tempo. Mas eu acho esse homem tão sábio. Ele disse que uma vez uma mãe tinha uma casa e um jardim. Veio um desconhecido, bateu no portão. Ela não ligou para o desconhecido entrou no jardim e ela não mandou o inimigo embora. O inimigo ficou no jardim. No outro dia o inimigo já não bateu no portão. Repara só. No outro dia o inimigo já não bateu no portão. Por que ele não bateu no portão e foi bater na porta da casa? Se a casa tinha uma varanda. A varanda, vamos cá imaginar que era uma proteção para aquela casa. Mas pelo fato do primeiro dia ele ir e bater no portão e ninguém abriu, ele abriu e ficou no jardim, ninguém lhe tirou. Ele sentiu na ousadia de chegar lá e entrar no jardim. O jardim ele já tinha dominado. Faltava a casa e ele já tinha acesso à porta da casa. Porque ninguém lhe impediu que ele entrasse no jardim. O inimigo é assim na tua vida. Quando ele entra, ele vem muito mansinho. Ele entra no jardim, ele permanece. E quando ele perceber que o território está livre, ele vai querer entrar dentro da tua casa e fazer a bagunça. E sabe por que nós estamos a ver aí pessoas deprimidas, ansiosas, a tomar comprimidos, a viver angustiados? Sabe por que nós estamos a ouvir história de pessoas que suicidam? Sabe
por que nós estamos a ver história de crianças que são violadas? Sabes por que nós estamos a ver história de mulheres que são assassinadas? Sabes por que nós estamos a ver histórias oriundas? É porque pessoas não estão a cuidar das suas casas. É porque pessoas não estão a priorizar-se. E quando nós não priorizamos a nossa casa, todo o resto vai estar desprevenido. Os teus filhos, o teu marido, tudo. Porque tu não te priorizaste, deixaste que o inimigo entrou, invadiu o teu lar, a tua casa. Eu digo aqui a casa, a primeira casa que ele invade é esta. Depois ele vai para os escombros, que é o filho, é o marido, é a vida financeira. Não é normal uma pessoa viver na presença de Deus e ter vida financeira um caos, ter relacionamento um caos, ter tudo um caos. Não é normal. Deus, ele não nos abandona de tal forma, desse jeito para nos tormentar. Porque Deus não é a tormenta. Se na tua vida está tudo tormentado, repara. Ainda que tu fales de Deus, ele ainda não entrou dentro da tua casa. Há muitos que falam de Deus só da boca para fora. Só que amar a Deus é uma noite de sexta-feira, eu estar aqui na minha casa, a ler a Bíblia e dizer, Senhor, unge-me. Senhor, me mostra os teus caminhos. Em vez de estar num bar, numa discoteca, ou a fazer outra coisa qualquer, ou estar na Netflix. Eu não tenho nada contra a Netflix, eu também vejo. Mas tudo tem que ter prioridade na vida. E nós sabemos que nas noites de sexta-feira, principalmente nas madrugadas, é as horas em que acontece muita porcaria. Então uma pessoa que entende do mundo espiritual, ela precisa estar com as armas todas apontadas, muito bem. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu acho que é Ezequiel. Aqui um versículo que eu amo, que fala sobre afiar os nossos machados. É Ezequiel 10. Ezequiel, Jeremias. Agora, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai me dar esse versículo que eu amo. É Jeremias 10. Eu não estou a encontrar. Mas há um versículo da Bíblia que fala sobre a necessidade de nós afiarmos os nossos machados. E afiar os nossos machados é o quê? É estar preparado para a guerra. Só que uma mãe, uma mulher, quando ela tem família, quando ela quer que o inimigo que ela deixou entrar dentro da casa dela e atormentasse o casamento, os filhos, e trouxesse histórias de tristeza, de angústia para dentro da sua casa, tu tens que olhar que o inimigo entrou. Agora a tua arma precisa ser diferente. Usa essas armas da sabedoria, diz, Senhor, me unge, mostra as armas que eu preciso usar para que o inimigo não tenha poder sobre a minha vida, a minha casa. Mostra as minhas armas certas, Senhor, para que eu não seja atormentada. Não consigo encontrar, que pena. Eu sei que não é Neemias, não é Reis. Eu sou teimosa. Eu gostei tanto daquele versículo. Mas eu prometo que um dia trarei aqui, porque agora não estou a encontrar. Mas eu prometo que eu vou trazer esse versículo aqui, que ele fala sobre as armas. Sobre as armas que nós precisamos ter. Então, quais são as armas? Qual é o preparo da tua alma? A primeira arma tem que ser a oração. Quando eu oro, quando eu entrego a minha vida dentro da minha casa, das minhas emoções, a minha vida vai ser blindada, porque o sangue do Cordeiro, ele me protege a minha casa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as nossas lutas têm que ser constantes. Eu amanhã não faço live, mas tu não pode deixar de orar. Tu não pode deixar de pegar na palavra de Deus e dizer assim, Senhor, me conduz. Qual é a palavra que o Senhor quer que hoje entre no meu coração? Para que eu torne o melhor ser humano possível. E para que eu consiga ser uma boa mãe e criar os meus filhos para a vida, para esse mundo tenebroso.
Travou. Eu já percebi que travou. Travou. Eu percebi que travou. É porque o que eu estou a falar é algo muito sério. É algo que o inimigo vai vir contra nós. Porque ele diz assim, nossa, ela está a falar uma coisa que nem todos podiam estar a ouvir. Porque o inimigo, ele não quer que nós tenhamos o nível de consciência do quanto a nossa casa pode estar a ser atormentado. E ele sabe que o único que tem poder de lhe tirar da nossa vida é só o único poderoso Jesus Cristo. Então eu não tenho medo, sabe, de dizer. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha vida, a minha casa, Deus diz, cuida dos meus, que eu cuidarei dos teus. E eu vou cuidar daquilo que Deus me entrega todos os dias. Eu não vou abrir mão de falar de Deus. Eu não vou abrir mão de conduzir as pessoas para uma liberdade de uma vida espiritual. Porque tudo que está aprisionado na tua vida tem a ver com os vínculos emocionais que tu criaste, que tu tens na tua vida. Por isso é que ele não está a dar acesso à tua liberdade financeira, relacional e familiar. A tua maior prisão, os cordiões, os galdeões, ou como é que se diz, que tem aprisionado a tua alma, ela está no mundo espiritual. Por isso é que nós não vemos, por isso é que nós não entendemos as nossas lutas, por isso é que nós não estamos a entender onde é que nós estamos paradas, porque é que as coisas não fluem. Não é estranho tu trabalhares tanto, tu fazes tanto, tu lutas tanto e parece que não estás a fazer nada porque as coisas não acontecem. Sabes aonde é que tu estás aprisionada? No mundo espiritual. Por isso as tuas armas têm que ser diferentes de até ontem aquelas que tu usaste. As tuas armas têm que ser oração. E muitas das vezes Deus falou com os discípulos. Estava a ver aqui uma coisa, mas não consigo encontrar. Hoje não encontro nada, mas também. Deus falou com os discípulos que os discípulos tinham poder para salvar, para curar. Mas só que chegou uma altura onde eles viram um filho cheio de demônio. Eles foram afastar o demônio não foi embora. O demônio não foi. Então Jesus teve que ir lá e mandar o demônio ir embora. Autoridade no mundo espiritual. E Jesus disse a eles assim, mas por que nós, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós não conseguimos espantar aqueles demônios? Jesus disse, porque há demônios que só saem com jejum. Bom dia, minha querida. Só sai com jejum e oração. Porque quando eu mortifico a minha carne, quando eu busco a palavra de Deus para me revestir, quando eu selo a minha vida com o sangue do Cordeiro que jorou na cruz, eu começo a ter uma autoridade no mundo espiritual, onde eu digo, em nome de Jesus, retira da minha casa, retira da minha vida financeira, retira do meu filho. Ele vai ouvir, sabe por quê? Porque eu estou blindada com o sangue do Cordeiro. Eu estou neste mundo, mas eu não estou a viver para o mundo. Eu estou a viver para Ele e por Ele são todas as coisas. Então a tua trave emocional, a tua vida financeira, o barulho, a bagunça que está dentro da tua casa, são autoridades e brechas que tu deixaste entrar e que o inimigo tem feito gato e sapato de ti. Então hoje tu precisas usar as armas certas. Guerreia contra aquilo que tem atormentado a tua vida. Começa a entrar no jejum. Daqui mais à frente, sabe o que eu vou fazer? Vou convidar mulheres para nós entrarmos em jejum e oração. Porque quando eu mortifico a minha carne, eu entro na presença de Deus. Deus vai me dar um entendimento sobrenatural sobre as coisas. Porque sabe o que Deus quer de ti? Que tu sejas uma mulher muito próspera. Mas que a tua prosperidade seja para a bênção e cura de muitos outros. Porque nós somos filhos de Deus e precisamos entender que tudo aquilo que Deus me dá, eu preciso partilhar com o meu próximo. Vânia, eu vou partilhar a minha vida financeira? Por que não? Que tu não vais ajudar aquele mais necessitado. Se Deus te unge, por que tu não vais ter um coração bom para ajudar quem mais precisa?
Por isso é que nós não estamos a entender porque que as coisas não acontecem. Porque o nosso coração está duro. O inimigo ele tenta endurecer o nosso coração para que nós não tenhamos acesso ao Pai. Só que Deus, ele é um homem. Ele foi homem, ele veio como homem, ele encarnou como homem. Mas ele era Deus ainda, o espírito dele ainda era Deus. Mas se nós já paramos, sabe onde ele nasceu? Olha, melhor, tu sabes. Numa casinha de animais. Como é que se diz? Já me esqueci. Alguém aí lembra o nome? Como é que se diz? Eu sei que... Agora não me recordo. Já recordo. Numa casa de animais. Junto com os animais. Com o burro, com o cavalo. Mas ele era rei. Ele é o dono do ouro e da prata. O pai dele, num dia, separou o dia da noite. Então, será que ele não tinha poder de vir num templo cheio de ouro, mina, pedras preciosas? Ele tinha. Mas ele veio nos mostrar a humildade. Eu sou rico, eu sou dono desse mundo, eu tudo posso. Mas ainda assim, eu despido de tudo isso para vos mostrar que antes vocês precisam ter um coração bom. Para que possam ter a minha graça na vossa vida. Aprendam do coração grato, bom, humilde. Porque enquanto o coração de vocês de tudo que tu guardas, guarda o teu coração. Porque dele provém vida. Porque o inimigo, ele pode tocar no teu corpo. Ele pode tentar entrar dentro da tua casa. Mas ao acesso ao teu coração, ao teu íntimo, o único que tem é o teu Pai, o teu Criador. Aquele que tudo sabe, que tudo conhece. Aquele que tem poder. E aquele que te unge, quando ele te ungir, e tu tornares uma mulher revestida da palavra, ousada no mundo espiritual, quando tu disseres, em nome de Jesus, a minha vida financeira vai ser abençoada, o mundo espiritual vai tomar posse. Sabe por quê? Porque tu estás a começar a limpar as tuas enfermidades. Porque as verdadeiras enfermidades que têm empecilho, que parece que pesa, que não nos deixa fluir na vida, elas estão no mundo espiritual. Elas estão onde tu não consegues entender. Mas que por alguma legalidade, por alguma brecha, ou por algum ancestral teu, porque nós temos histórias da árvore genealógica, que é a nossa ancestralidade, que nós carregamos, que muitas das vezes nós não conhecemos, mas que nos afeta no mundo espiritual. Porque repara só, tu quando adoeces, o primeiro lugar no teu corpo que é afetado é o teu emocional, que tem a ver com a tua alma. Depois é o teu espírito, que tem a ver com a tua energia. E quando tudo isso tiver minado e tu achas que é normal, tu não estás bem, que uma hora tudo muda e tu começas a ficar ali, vai mudar, e não fazes nada, o teu corpo vai começar a gritar, vai começar a expolir a porcaria que está por dentro de ti, que não foi olhado, que não foi cuidado. Porque a doença, ela não vem primeiro no corpo físico. O corpo físico é só simplesmente uma capa para esconder uma... Não é nem para esconder, porque nós não precisamos esconder, porque nós somos espirituais. Eu quando estou aqui a falar, para tu parares de olhar para mim, a falar, não é a minha cara que tu estás a ouvir, é a minha alma que está cheia de ousadia para te dizer, vai lá e também tenta. Não deixa que o inimigo entre dentro da tua casa, levanta às 5 da manhã e começa a dizer, Senhor, a minha vida financeira, o meu relacionamento está tudo mal, mas eu vou me desprender de mim, eu quero que o Senhor me revista. Eu quero que o Senhor enche-me, eu quero que o Senhor me dê capacite. Porque todas as ferramentas, tudo aquilo que nós vamos acessar, que eu adoro estudar, eu adoro ler livros, eu acho que é algo sobrenatural, que Deus nos dá acesso a ela. Eu antes preciso despertar o meu espírito, para que o meu espírito tenha entendimento, tenha equilíbrio. Porque do que vale eu querer tudo? Já reparaste uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia? Meu Deus, que diferença.
Uma pessoa inteligente, ele pode até conseguir tudo. Copo, caneca, empreendimento, empresa, carro, casa, família. Mas vem a pandemia, o que acontece? Tudo cai. Porque ele baseou muito na inteligência, mas não tinha sabedoria para equilibrar as suas emoções, para arranjar estratégias e para que ele permaneça perante o caos da vida. E a pandemia é o quê? É o caos da vida. Todos os dias vamos lutar contra algo que vai tentar nos fazer cair. E se eu não tiver preparo emocional, o que vai acontecer? Vou fluir? Vou alcançar aquilo que eu quero? Nós precisamos entender que isso é muito sério. As pessoas dizem assim, o mundo está no fim. Já viste a guerra que há? E quantas mulheres e homens de Deus que têm sido levantados e que nós também não falamos delas? Por que nós focamos só no mal? Por que as pessoas têm tendência a olhar só aquilo que está errado? E quantas mulheres e homens de Deus que têm levantado, quantas instituições que têm abençoado vidas, quantas pessoas que têm aberto instituições ajudando mães solteiras, curando vidas que estavam enfermas, drogados de rua que estão a ser ressuscitados. Por que isso não se fala? Porque o mundo, a notícia, ele quer te trazer só aquilo que te enferma, aquilo que te adoece, para tu dizer, meu Deus, olha como é que o mundo tá, eu tô tramada, o mundo tá no fim. Mas ele não vai trazer uma notícia, olha, abriu uma instituição em que essa instituição curou 10 drogados. 10 drogados foram para lá, fizeram 2 anos de uma restituição e saíram de lá limpos, estão a criar empresa e essa empresa está a dar a famílias comida. Por que não se fala nisso? Será que não existe também? Por que não falamos da mentoria que as pessoas vão e têm um nível de consciência, saem de lá, criam uma empresa, tiram as suas vidas de um lamacedo da vida financeira? Porque nós estamos constantemente a ser bombardeados para nós duvidarmos se somos capazes ou não. E quando tu não buscas aquilo que te dá a capacidade de entender que é único, porque ele vai te dar a capacidade de entender, tu vais ficar amedrontada. Tu vais ficar medrosa e não vais saber se vale a pena ou não. Então, eu vou terminar essa live desse jeito. Eu não li o Salmo 91. Se quiseres ler o Salmo 91, lê. Mas medita sobre essas palavras. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É sobre isso que nós precisamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está livre do mundo. Aquilo que habita no esconderijo do Altíssimo não está longe dos problemas. Mas ele está vinculado àquele que disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e eu estarei com vocês até o fim. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem, para que ele se arrependa. Isso é para vos dizer que a palavra que foi dita desde o início, ela ainda reverbera no dia de hoje. Então, não temas, porque aquele que prometeu estar contigo até o fim, ele está. É só buscar ele no lugar certo, nas horas certas, quando tu realmente achas que precisa. E não busca Deus só quando tu precisas de ajuda, não. Cria um relacionamento de pai e filho e verás o quanto muitas mulheres, sabes o que é? Buscam no relacionamento aquilo que elas precisam de encontrar em Deus. Por isso é que o relacionamento fica um caos. Por isso que mulheres ficam angustiadas, perdidas, mal compreendidas. Porque Deus, ele fez a mulher com um vácuo enorme aqui dentro. Eu digo muitas das vezes. A mulher é muito emocional. E o homem nenhum tem poder de suprir o teu vazio. Só Deus. Por isso é que se tu criares um relacionamento com Deus de pai e filha, tu verás que
aquela coisa que o homem não consegue suprir. Parece que não é compreensível diante do relacionamento. Parece que o mundo não entende, o teu pai entende. E ele te supre nas horas certas. E tu vais ver que vale a pena mais procurar um Deus que te abençoa. Mas vale a pena mais ter um pai, um amigo, um companheiro que sabe das tuas necessidades, que conhece o teu coração, que sabe quando tu precisa ser abraçada, amada. Obrigada por mais uma semana de aprendizado. Bom fim de semana. Obrigada, minha querida. Bom fim de semana para ti também. Até segunda-feira. Lembra, revista na palavra. Luta com as armas certas. Afia o teu machado. Machado da sabedoria, da resiliência, da capacidade. Porque os ataques vão vir. Não tem como. Eles vão vir e vão tentar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eles vão vir. Mas uma pessoa preparada, ela tem armaduras para lutar contra aquilo que tenta atormentar ela. Mas uma pessoa despreparada, ela vai... Aí eu vou ao médico, aí eu estou ansiosa, aí eu vou tomar comprimido, aí isso, aquilo. Cuidado, porque tu és o resultado das tuas decisões. Faça uma reflexão. O quanto tu foste esta semana toda e o quanto tu queres ser melhor para a semana que vem. Beijo, meus amores. Que Deus nos unge. Que esse fogo do Espírito nos dê um pulso de dizer: eu vou para frente. Eu vou usar a armadilha certa. Às vezes é confuso. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que... Calma. Começa a criar relacionamento. Começa a buscá-lo. E vais ver que aos poucos, namora com Deus. Te dizer: Senhor, vem sentar na mesa para beber um café comigo. Vânia, sentar na mesa. Quantas vezes eu já peguei um café sozinho e disse: Senhor, vem sentar na mesa comigo. Bebe um café comigo. E vem muita reflexão, vem muito pensamento. Parece que tu estás ali a viajar na maionese. Mas o teu pensamento está tudo muito conectado com o teu interior, com o Deus que habita em ti. É prazeroso isso. Beijo, meus amores. E beijo, minha querida. Beijo. Até a próxima semana. Na segunda-feira estamos cá outra vez para nos revestirmos daquilo que vai nos ungir, para que nós rompamos e vençamos tudo aquilo que tenta nos atormentar. Em nome de Jesus. Beijo, Ivanira. Beijo, Ludi, que me mandou beijo e eu não vi porque eu estava a falar. Beijo, meus amores. Obrigada por vocês estarem aqui. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. O que eu mais quero nesse mundo é ver mulheres livres, não mulheres sofrendo, mulheres atacando uma a outra. Que coisa. Tudo que o inimigo quer é isso. E nós precisamos destravar isso. Nós não precisamos ser esse tipo de mulheres, mas nós precisamos ser mulheres que curam. Porque nós também estamos a ser curadas todos os dias. É sobre isso, tá? Beijo. Que tenhamos muito amor no coração. Tchau. Que Deus abençoe.